pessoal, estamos aqui no podcast Virtual e Negócios, o seu podcast de empreendedorismo, negócios, inovação e carreira. E hoje estamos recebendo aqui a visita da Muriel Antonov. Muito bem, Muriel, seja bem-vinda. A Muriel aqui é Química Industrial pela URGS, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, especialista em compras globais e tecnologia da Braskem, sócia proprietária da Antonov Indústria Metalmecânica, diretora da Federação, conselheira do Conselho Mulher da Mulher Empreendedora da Federação e conselheira do Conselho de Liderança Feminina da Fiergs. Muito bem, Muriel. Vamos lá, que nós temos algumas perguntas aqui bem interessantes, já que você é uma pessoa que transita aí entre o setor privado como uma executiva, é também sócia da empresa, né? E aí você também comanda a empresa e está numa entidade também. E aí, como é que é atuar simultaneamente como executiva de uma grande indústria e, ao mesmo tempo, como sócia e conselheira em uma empresa familiar em processo de profissionalização e governança corporativa? Como é que é essa história? Primeiro, obrigada pelo convite e pela descrição toda também aí das minhas atividades. Essas multiatividades me formam, eu acho que atuar simultaneamente disso está direcionado a todos eles têm um propósito. Então, hoje eu atuo no mundo corporativo, na Braskem, como menciona ali, onde viabiliza ter acesso à estratégia, conhecimento e aplicação de decisões globais. Então, está acompanhando diariamente o mercado global, de fato, de compras. Tem uma dinâmica muito doida do mundo corporativo e do setor de compra global. E ali me capacita, me move, me instiga a sempre estar melhorando, buscando conhecimento para fazer isso melhor. Então, o mundo corporativo, uma multinacional, né, uma empresa brasileira, mas uma multinacional, está sempre trazendo conhecimento. Então, eu digo que lá dentro da Braskem eu já vivi muitas Braskens. Então, são 18 anos de carreira no mundo corporativo e ali eu pude conhecer e permear diferentes setores, desde a área comercial até hoje na área de compras. E essas áreas são 4 empresas diferentes ali dentro e todas elas trazem conhecimento, trazem trocas e muito aprendizado. Então, essa dinâmica me pega bastante. São desafios, né? Exato. Simultâneo a isso, então, eu sou sócia da empresa da minha família. Hoje, meu irmão está como executivo no cargo de operação da empresa, né? Ele está como responsável lá. A empresa, a Antonov, é uma empresa de mais de 50 anos, 52, eu acho, formado pelo meu pai e pela minha mãe, no Celso e a Cleci Antonov, que fica lá no interior do estado. E uma empresa que eu tenho muito orgulho de fazer parte, ser da minha família. E quando eu digo que eu uno as duas coisas pelo mesmo propósito, é que na Braskem a gente aprende a desenvolver valores e uma metodologia de mercado e tem uma cultura empresarial muito forte, que nos provoca a ter autonomia e comprometimento no trabalho. E eu vejo a parte da cultura empresarial onde eu atuo muito forte e eu quero trazer isso para a empresa da minha família. Então, não necessariamente eu preciso estar ali atuando no dia a dia, mas eu vi que eu posso trazer força para o negócio, atuando como conselheira à distância, trazendo a área de conhecimento e permitindo amadurecer a empresa familiar num processo de governança corporativa. Então, eu estou me capacitando mais para isso hoje. Como empresa familiar e empresa pequena, vocês devem saber bem os desafios dos empreendedores, tanto no processo sucessório, e no conflito de gerações. A gente admira muito o que meus pais fizeram pelo negócio e eu acredito que isso precisa ter uma perpetuidade. Eu preciso valorizar o que eles construíram e dar força para hoje o meu irmão que está conduzindo o negócio poder criar e criar da uma forma dele e alavancar o negócio e as próximas gerações, essa da minha filha, de outras pessoas que não vão ser Antonov, que vão estar nesse negócio, que possam perpetuar. Então, nesse papel, né, eu digo no chapéu de sócia e conselheira, eu estou estruturando um processo onde a gente tem reuniões regulares, onde a família conversa de forma estruturada sobre temas da empresa, então separando o momento família do momento negócio, que isso por anos uma empresa familiar dificulta. E ali naqueles fóruns, com uma certa regularidade, a gente trata de
forma organizada e estruturada. Então, governança corporativa, que eu vejo muito forte no mundo que eu atuo, a ser implementada numa empresa pequena. É pequena, pelos números, mas grande para o meu potencial. Então, eu vejo lá que meu principal papel é garantir o legado da família. Eu quero que essa empresa se perpetue e está na minha responsabilidade valorizar o que meus pais fizeram. Muito bom. E atuar em setores tradicionalmente masculinos, como a petroquímica e a indústria metal-mecânica, exigiu quais estratégias de posicionamento e liderança ao longo da sua trajetória? Sim. Petroquímica e metalurgia, 2 setores bem masculinos, né? É. Engenheiro, né, Paulo? Você? Sim. Sim. Então, desde o curso de engenharia, isso já muda bastante, né? Porque a gente transita com muitos homens. Mas acho que parte do papel não são posicionamentos diferentes. Então, eu nunca quis, não precisa atuar como um homem para ser ouvida e para ser valorizado. Eu acho que é uma questão de competência. Então, não precisa ser mais, nem menos, nem uma bandeira de feminismo nem nada. Eu acho que a gente precisa, cada ser, homem ou mulher, impulsionar a sua área de conhecimento e seus valores e seus potenciais, identificar qual competência. E no momento de falar, que naquele momento de fala a gente tem que ter o respaldo do conhecimento técnico para ser acreditado. Parada como qualquer um profissional, Isso, né? Isso. E como é que a maternidade impactou a forma como você enxerga a carreira, sucesso profissional e tomada de decisão também, né? Como é que foi essa questão? Maternidade é transformador, né? Maternidade e paternidade também, né? Transforma. Para mim, eu acho que ser mãe me permitiu ser uma profissional mais responsável e mais estratégica também. Porque depois de me tornar mãe, eu acho que o tempo, ele é mais valioso. Ele torna uma preciosidade. Então, eu preciso ser produtiva em todas as frentes onde eu gosto de atuar e me realizo profissionalmente, né, onde eu vou. Mas o tempo que eu tenho em casa com a minha filha é precioso. Então, eu acho que faz com que a gente precise ser mais produtivo. Então, esse papel a maternidade, ela complementa a profissional, a minha carreira. Além de aumentar a nossa responsabilidade, né? Totalmente. Porque aí a gente não trabalha só porque gosta, né? A gente precisa. Precisa também, né? E na tua visão, quais são os principais desafios que ainda afastam as mulheres de posições estratégicas na indústria? A indústria restringe algumas vezes pela localização. Algumas empresas, o parque industrial pode ficar afastado. Eu digo que uma mãe distante do lar ou da escola e desse tempo limita. Então, o novo mercado que permite algumas flexibilidades, acho que abrange e permite que mais mulheres consigam fazer carreira nesses negócios da indústria. Já tem uma abertura para isso, já tem um espaço, eu acho que na maior parte das empresas. Eu nem falo de flexibilidade de local de trabalho, mas às vezes de horário, de permitir que tenha tempos diferentes para essa mãe poder dar atenção quando ela precisa para a criança e voltar centrada e concentrada para a atividade que ela também se realiza. Nesse meio onde eu trabalhei, nessa minha vida, na minha trajetória da Braskem, eu encontrei líderes que identificavam também um momento de carreira de mãe. Que eu digo, sempre conto uma história que teve um líder que fez uma avaliação de carreira, que a gente faz regularmente no final do ano, onde a gente avalia como é que foi o trabalho ao longo do ano. E a minha autoavaliação foi péssima. Então, eu estava me sentindo mal como mãe, porque eu achava que não estava me dedicando tempo suficiente. No trabalho, eu também acho que não estava fazendo, sempre achando que estava faltando, porque eu não estava completa em nenhuma das coisas. Está gostando das nossas entrevistas aqui no podcast Virtual e Negócios? Você pode estar aqui, no nosso ambiente, no nosso podcast, no nosso estúdio, e também produzir o seu podcast. Não é legal? Ter o seu próprio podcast para divulgar o seu negócio, entrevistar pessoas, clientes, fornecedores? Entre em contato com o número que está aí na tela e a gente vai te falar de como isso é possível. E aí aquele líder me mostrou, quando eu fui ler de novo, minha autoavaliação era péssima, e o meu líder que fez a minha avaliação me disse que ele tinha a sensibilidade de entender que naquele momento a profissional não era só profissional, eu estava tendo outras tarefas em casa, no lar, em outras coisas da vida, em que eu tinha que dedicar parte para isso. E tudo bem.
ele me disse, eu não vou perder o teu histórico, eu sei do teu comprometimento. Essa é a importância do líder em perceber isso, ter empatia, né? Exato. Então, sejam para lideranças femininas ou lideranças masculinas no mundo industrial, Sim. precisa entender e ter essa flexibilidade. Muito bom. E como você vê o papel das entidades de classe e conselhos, né? Você participando da Federação, da Fiergs, né? Na construção de um ambiente mais propício para o desenvolvimento da carreira feminina. O mundo das instituições e o mundo do associativismo entraram na minha vida, eu acho que assim como a maternidade, para me transformar. Porque ali a gente fica exposto a outras empresas, a acessos a outros empresários, a outras formas de empresariar, e que eu vi ali carreiras de sucesso de homens e mulheres muito bem-sucedidas, buscando um propósito que não era só o seu, que é ajudar o bem comum. Através dessas instituições, a gente pode mudar, forçar ou atenuar, direcionar mudança de legislação, mudanças estruturais, às vezes no município, na cidade ou no estado, que às vezes sozinha eu não ia conseguir. Eu queria ajudar uma outra mulher a poder fazer carreira, mas é mais difícil ajudar uma ou duas fazendo o meu papel. E nessas instituições e nessas associações, a gente pode dar voz, propagar um tema, inclusive do trabalho e da autonomia da mulher relacionada ao trabalho, com uma voz maior, porque ali se propaga uma mensagem. Sim. Então, eu me sinto ajudando muito mais gente. São todos trabalhos voluntários, mas eu digo que me remunera muito de valores. Assim, são valores que eu sei que eu posso estar ajudando mais gente. E eu indico muito. É um ambiente de troca, de crescimento. Então, todo empresário que ainda não faz parte ou de uma associação, eu digo, se aproxima, ali vai te dar força, ali você vai trocar com outros empresários que têm os mesmos problemas. E a gente está falando de empresário, mas eu digo que eu sou empresária no mundo corporativo, né, sendo funcionária, eu acho que menciono aqui a parte de ser sócia da empresa, e a profissional mulher que é autônoma e que não tem essa troca com outros empresários no dia a dia, estar nessas instituições é um ambiente de troca, para ver bons exemplos e para escutar os ruins e ver que não é só tu que está vivendo um momento difícil. Isso é importante, não é todo profissional, na verdade, né? É a questão de conexões, né? Estabelecer conexões, se relacionar com pessoas e colaborar e cooperar também, né? Com quem precisa também, quem já não passou ainda pelas perrengues que a gente já passou, né? Muito bom. Quais habilidades você considera indispensável para a mulher que quer liderar negócios no cenário atual? Habilidades. Eu acho que capacidade de se comunicar bem, influenciar pessoas e fazer conexões. Acho que você acabou de comentar aqui. Mulher tem uma habilidade boa de conversar, né? A gente diz isso, e de equilibrar e trabalhar em muitas coisas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Esse fazer muitas coisas ao mesmo tempo não deixa de ser conectar pessoas e conectar atividades. Então, eu acho que comunicação, melhorar cada vez mais a tua forma de se expor e de ouvir e de falar, para abranger o maior número possível de conexões que você possa vir fazer. Para o teu negócio prosperar, para a tua carreira onde você está. Então, se você está ali no teu ambiente da tua empresa, num cargo e quer mudar, ou quer só trocar de área, enfim, a comunicação permite que você se conecte com outras pessoas e possa fluir e crescer, ter mais sucesso. Muito bom. E que conselho você daria para mulheres que desejam crescer profissionalmente sem abrir mão dos valores pessoais, família, saúde emocional? É um desafio, eu acho, mas meu conselho seria entender que a gente não pode buscar um equilíbrio. Sabe essa história que todo mundo diz assim, que a gente tem, na carreira você tem que buscar o equilíbrio entre profissional e pessoal. Não vai ter momentos de equilíbrio. A gente precisa entender que em alguns momentos a gente vai dar uma prioridade para uma parte da carreira ou para uma parte da família. Esse combinado, eu ouvi até uma líder e amiga falando que às vezes esse combinado pode ser semanal com a tua família, para entender que, nessa semana eu vou trabalhar mais ou menos, e nós vamos ter o nosso tempo rico e valioso e com atenção em outros. E esse combinado, às vezes, precisa ser consigo mesmo. Então, eu preciso combinar comigo para eu não conviver com uma culpa de não estar sendo bem sucedida em um outro momento,
combinar comigo o que eu estou priorizando naquele momento. E ficar bem com isso, e assumir sem essa culpa de que o outro lado está pesando mais ou está pesando menos. Sim. Então, não é uma contagem de horas, de tempo, né? É uma questão mais interna de entender aquilo que faz mais sentido naquele momento, né? exatamente. Acho que é buscar o equilíbrio perfeito entre saúde emocional, entre teu sucesso. Não é saudável, porque a gente não vai conseguir. É respeitar, é se autorrespeitar e entender o que você está priorizando naquele momento, sem julgar a mim mesma ou a outra pessoa que está fazendo uma escolha diferente. Tá certo. E olhando para a sua história, que mensagem, está chegando ao final, já que eu sempre no final a gente pede para o nosso entrevistado ele dê uma mensagem para o público que está nos assistindo. Então, que mensagem você gostaria de deixar para outras mulheres que estão conciliando maternidade, carreira, desejo de protagonismo, empreendedorismo, enfim? Que mensagem é essa? Deixa eu ver o que eu posso dizer. Eu gostaria de dizer que você, mãe, e você não precisa escolher ser mãe ou ser líder e ter sucesso. Não são escolhas. Dá para fazer as duas coisas simultâneas, respeitando, se autorrespeitando, né? Cada um dos papéis. Então, você não vai deixar de ser mãe, você não vai deixar de ser uma boa profissional no momento em que você estiver atuando e se realizando nas duas jornadas. E também que sucesso na carreira não está ligado necessariamente a um crescimento. Você não precisa estar crescendo na carreira. O crescimento, ele pode estar vindo de escolhas. Escolher dar uma pausa na carreira para viver o momento de ser mãe, reduzir a tua velocidade de não querer subir num cargo ou outro, não subir uma liderança, um novo projeto, ao invés de, naquele momento, concentrar em algum momento na fase da maternidade. Não está errado. Isso também é crescimento de carreira. Então, a ascensão dessa profissional, ela não está ligada a sempre estar subindo. As escolhas, respeitando as suas decisões para aquele momento de vida e carreira. É isso aí, né? Como diz o autor, o sucesso é ser feliz, né? Muito bem, chegamos ao fim, né, Muriel? Sempre a coisa passa muito rápido aqui, o nosso podcast aqui ele acaba passando muito rápido. Mas agradeço a tua presença, foi muito bom o bate-papo, com certeza teria assunto para mais tempo, né? Mas agradeço aí a participação, foi muito bom conhecer aí mais sobre você e essas múltiplas atividades, né? Muito obrigada, eu que agradeço o convite e que essa conversa pode se estender com outras pessoas e que inspire outras mulheres a também fazer isso, de vir falar, criar coragem de vir falar, colocar o rosto. Isso é também um passo que a gente tem que sair da vergonha e se expor para inspirar outras mulheres. Muito bom. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Aguardamos vocês aí